Vamos mergulhar hoje numa das tensões mais importantes de toda a fé cristã, que está lá no coração da carta aos Gálatas. A briga, o dilema entre viver debaixo das regras da lei de Moisés ou viver na liberdade da graça pela fé em Cristo. Olha só o nosso caminho. A gente vai seguir o raciocínio do apóstolo Paulo em 5 passos. Primeiro vamos entender a crise que estava acontecendo na Galácia. Depois a gente volta no tempo para a promessa original de Deus. Aí vamos descobrir qual era a verdadeira função da lei. Em seguida a gente vê a transformação incrível que Cristo faz na nossa vida e, por fim, o que significa viver na liberdade da nova aliança. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa pergunta. Pensa bem, será que alguma coisa que a gente faça, alguma regra que a gente siga, pode cancelar um presente que Deus deu de graça? É exatamente essa urgência que move o apóstolo Paulo. Então vamos lá para a nossa primeira parte. Porque, olha, para entender o que Paulo está dizendo, a gente precisa primeiro entender o incêndio que ele estava tentando apagar. As igrejas da Galácia estavam caindo numa armadilha, uma mensagem que atacava o centro do evangelho. A carta aos Gálatas não é, sabe, uma discussão teológica tranquila, tomando um cafezinho. Não. É um dos textos mais passionais e urgentes que Paulo escreveu. É um verdadeiro manifesto, uma defesa com unhas e dentes da salvação que vem só pela fé e ponto final. Mas o que estava acontecendo, afinal? Bom, basicamente chegaram os mestres lá dizendo, olha, legal essa fé em Jesus, mas não é suficiente. Para ser salvo de verdade tem que seguir a lei de Moisés também, tem que se circuncidar. E Paulo não alivia. Ele chama isso de outro evangelho, de um cristianismo adulterado. E o aviso dele é seríssimo. Quem segue por esse caminho, na prática, está se separando de Cristo. Agora, na segunda sessão, Paulo faz uma jogada de mestre. Para consertar o problema do presente, ele viaja para o passado. Ele vai lá na origem para mostrar que a aliança de Deus, o plano original, é muito, mas muito anterior à lei de Moisés. Olha só para essa linha do tempo. O argumento de Paulo é simples e genial. A promessa da salvação pela fé foi dada de graça a Abraão. A lei só apareceu 430 anos depois, é o que está em Gálatas 3,17. Ou seja, uma coisa que veio muito depois e de forma temporária não tem como anular a promessa original, que é permanente. A promessa é a base de tudo. E a natureza das duas é totalmente diferente. A promessa foi algo que só Deus fez, de graça, por pura iniciativa dele. É permanente. Já a lei, como Paulo diz, foi adicionada por causa das transgressões. Ela é uma resposta, uma medida provisória, e por isso ela é secundária. E esse versículo aqui resume tudo. Paulo deixa claríssimo, ou é um ou é outro. Não dá para misturar. Se a herança viesse pelo nosso esforço de cumprir a lei, a promessa de Deus perderia o sentido. Mas não, o plano sempre foi a graça, um presente que Abraão recebeu simplesmente por crer. Certo. Isso nos leva para a terceira sessão e para a pergunta que não quer calar. Se a promessa é o que vale, então, para que serviu a lei? E para explicar isso, Paulo usa uma das metáforas mais incríveis de toda a Bíblia. É a pergunta de R$1 milhão, né? Se a gente recebe a herança pela fé, por que raios Deus deu a lei no meio do caminho? A resposta de Paulo é que a lei não foi um erro, de jeito nenhum. Ela só tinha uma função muito específica e, o mais importante, temporária. Paulo usa a palavra grega paidagogos. Hoje, quando a gente ouve pedagogo, pensa num professor, em alguém que ensina com carinho. Mas no mundo antigo, a história era bem diferente. O pedagogo era um escravo, muitas vezes bem severo, que cuidava de uma criança. A função dele era disciplinar, proteger, manter na linha, até ela virar adulta. Era um guardião, um tutor, não um educador afetuoso. Então a lei funcionava como esse tutor. Primeiro, para conter o pecado. Era uma autoridade externa tentando colocar ordem na casa. Mas como a gente vê lá no livro de Juízes, mesmo com a lei, o povo vivia num ciclo de bagunça porque cada um fazia o que achava mais reto aos seus próprios olhos. Ou seja, a lei mostrava o pecado, mas não transformava o coração. Segundo, ela era um espelho, mostrava pra gente a nossa incapacidade de sermos perfeitos. E terceiro, fazendo isso, ela nos empurrava na direção certa, à necessidade de um Salvador. E o ponto crucial, essa função de tutor só duraria até que viesse a fé com a chegada de Cristo. E isso nos joga direto na quarta sessão, o ponto alto do argumento de Paulo. Quando Cristo chega, o tempo do tutor acaba, e o nosso status, a nossa identidade, muda da água para o vinho. Esse quadro aqui resume a transformação de forma perfeita. Debaixo da lei, o status era de menor de idade, de escravo, vivendo sob as regras externas de um orfanato.
Na graça de Cristo, o status muda para filho adotado, para herdeiro. A autoridade não é mais externa, mas interna, o Espírito Santo morando na gente. O relacionamento deixa de ser de medo e submissão a um tutor e passa a ser de intimidade, a ponto da gente poder chamar Deus de Abba Pai. É sair de rudimentos fracos e pobres para a verdadeira liberdade. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental. O pessoal lá na Galácia estava tratando a lei como se fosse um buffet, sabe? Ah, eu pego a circuncisão, mas dispenso o resto. Paulo acaba com essa ideia. É o famoso tudo ou nada. Paulo está dizendo o seguinte, amigo, se você escolhe uma parte da lei para se justificar, você se colocou na obrigação de cumprir toda a lei, perfeitamente. Não dá para fatiar. É o pacote completo. Ou seja, depois que a gente atingiu a maturidade em Cristo, querer voltar para as regras do tutor é regredir. É como um adulto já formado que insiste em ter uma babá para cuidar dele. É simplesmente sem sentido. E chegamos na nossa última sessão. Ok, se não estamos mais debaixo da lei de Moisés, então o que nos guia? Como é que essa tal liberdade funciona na vida real? Essa é a primeira coisa que todo mundo pensa, né? Ah, então se não tem mais a lei de Moisés, virou anarquia, cada um por si? E a resposta de Paulo é um gigantesco não. O que entra no lugar da lei de Moisés não é o nada, mas algo infinitamente melhor. A lei de Cristo. Isso não é uma nova lista de pode e não pode. Significa que o verdadeiro rei, Cristo, chegou, e ele governa não por regras externas, mas transformando nosso caráter por dentro. É um princípio de vida, o amor, que é guiado pelo Espírito Santo. A diferença é total. Tentar ser santo pela lei é ter uma motivação externa, por obrigação. E o resultado irônico é que a lei só te mostra o pecado, mas te deixa preso a ele. Já a santidade pela graça opera de dentro para fora. A motivação é interna, é o Espírito que age. E o resultado é a liberdade de verdade, a liberdade do poder do pecado. E, no fim das contas, Paulo resume toda a intenção moral da lei de centenas de mandamentos em uma única coisa. O que Deus sempre quis está perfeitamente contido neste mandamento, que é a essência da lei de Cristo. Ame o seu próximo como a si mesmo. E a gente termina com essa provocação. A mensagem de Gálatas não podia ser mais clara. Em Cristo, fomos promovidos de escravos a filhos, fomos adotados. Então a pergunta que fica para a gente é, se já estamos na casa do Pai, por que tantas vezes a gente insiste em viver como se ainda estivesse debaixo das regras do orfanato?